Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero comentar com vocês a lição de número 2, de 13 de outubro de 2024, que fala sobre o tema, O tema é as promessas de Deus para Israel. O textual: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3, é verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe, nós temos lá de Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, e depois Romanos, no capítulo 9, de 1 a 5, verso 5. Dentro dos objetivos da lição é detalhar a promessa divina a Abraão, acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Depois, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Então, esses são os nossos objetivos, E eu quero começar falando sobre Gênesis, que a gente já, capítulo 12, do verso 1 ao 3, vou fazer aquela leitura, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa promessa, nós temos aqui, ela foi proferida há mais de 4.000 anos, e quando chamou Abraão, o caldeu, fez-lhe promessa acerca do seu grandioso propósito para criar uma grande nação. E mais do que isso, para atender o propósito de Deus de salvar a humanidade perdida por causa da desobediência que veio através de Adão. E aqui nós vemos que Abraão ele foi chamado no capítulo 12. Eu acho interessante a Bíblia de aplicação pessoal, que ela fala o seguinte: todos nós sabemos que existem consequências para as ações que praticamos. O que fazemos pode desencadear uma série de acontecimentos que talvez perdurem até muito tempo após a nossa morte. Infelizmente, quando tomamos uma decisão, a maioria de nós pensa somente nas consequências imediatas. E este engano é cometido com frequência pelo fato de termos um período de vida relativamente curto. Abraão teve uma escolha a fazer. Sua decisão consistia em partir com a família e os pertences para terras desconhecidas ou permanecer exatamente onde estava. Ele precisava decidir entre a segurança do que possuía e a incerteza de viajar sobre a direção de Deus. Tudo com o que ele contava para prosseguir era a promessa que Deus iria guiá-lo e abençoá-lo. Abraão dificilmente poderia imaginar quanto o futuro dependia da sua decisão, mas sua obediência afetou a história do mundo inteiro. A resolução firme de obedecer e seguir a Deus resultou no desenvolvimento da nação que seria usada por Deus ao visitar Ele próprio a terra. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a promessa de Deus foi cumprida. Através de Abraão, o mundo inteiro foi abençoado. Você provavelmente não sabe os efeitos a longo prazo, e aqui podemos dizer uma verdade prática, ao longo prazo da maioria das decisões que faz. Mas o fato de que haverá consequências no futuro não deveria fazê-lo pensar com cuidado e buscar a direção de Deus nas escolhas de hoje? Fica aqui a pergunta, E realmente é importante nós termos a nossa vida, já gravei um vídeo sobre isso, falando sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós nascemos nesse tempo,
para cumprirmos a vontade de Deus. E bom é quando nós temos realmente a certeza de que nós estamos na direção de Deus. Não foi diferente com Abraão. Abraão tinha que tomar essa decisão. Ou ele ficaria ali, ou ele realmente cumpriria, ele atenderia o chamado de Deus. E Abraão ele foi obediente. Por isso que lá em Hebreus, né, quando fala sobre a galeria, né, da fé, Abraão é considerado como o pai da fé. Então, quando vemos, né, também isso tudo para quê? Para se cumprir a palavra de Deus. E quando olhamos lá, ó, em cumprimento a promessa de Deus a Adão, de que da semente da mulher, né, isso está registrado em Isaías, no capítulo 7, verso 14, nasceria o vencedor da grande batalha cósmica contra Satanás, que ao ressuscitar, ele venceu a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Isso está registrado em Isaías, capítulo 53, verso 4, 5 e 12. E ele também, né, diz lá que haveria de esmagar a cabeça da serpente, o diabo, que está registrado em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, o que cumpriu profeticamente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, por isso, né, que com a decisão de Abraão, essa promessa pôde dar sequência, né? Ela pôde ser formada até chegar em Jesus. Sendo esta a primeira promessa de Deus para a redenção da humanidade. Ele foi ferido na cruz, mas como Deus entre nós, foi um grande vencedor. Isso está lá registrado em Mateus, no capítulo 1, do verso 20 ao 23. Também Romanos fala, né, no capítulo 1, no verso 18 e 19. Israel, como nação escolhida de Deus, eleita e predestinada antes mesmo da sua existência, não soube reconhecer que do seu seio Jesus Cristo era a semente da mulher, que derrotaria o diabo em todos os aspectos. Jesus era o Messias prometido para redimir Israel e todos dentre os homens que o recebessem como Salvador. Então, isso, né, mostra também, através do plano de Deus, né, através da presciência de Deus, Deus já sabia que iria acontecer isso, né? Por quê? Porque quando também nós lemos no livro de Daniel, Daniel ali fala sobre as 70 semanas, né? E aí nós temos ali um estudo que agora eu vou estar falando sobre isso para vocês, que é um estudo maravilhoso, que mostra que hoje o que nós vivemos, essa rejeição de Israel, né? O relógio escatológico, né, que podemos dizer assim, quando estudamos, fazemos teologia, ele está parado, né? Aquele cronômetro está travado. Por quê? Porque nós estamos no período dos gentios, ou seja, a era da igreja. Jesus ele foi morto, não foi aceito pelos judeus, isso estava já dentro dos planos de Deus, e abriu-se, né, a porta da salvação para todos os gentios, que somos nós, para que pudéssemos ter o conhecimento de Jesus, né? E hoje a mensagem do Evangelho chegou até nós. Jesus hoje, né, é o tema da nossa mensagem, né? Porque nós precisamos pregar que Jesus Cristo veio a esta terra. João fala sobre isso e nós vemos que realmente é maravilhoso, né? Quando entendemos isso, que Jesus ele é o Messias prometido, como Isaías sempre falou, né? Mas, porém, Israel não aceitou. E essa rejeição de Israel trouxe a nós, gentios, a oportunidade de também conhecer o Evangelho, conhecer a nação de Israel como a nação que Deus escolheu para que, através dela, viesse o Messias, e nós reconhecemos isso. E os judeus, hoje, né, se nós formos ali em Israel, como tive a oportunidade de ir, eles vão ali no Muro das Lamentações, ainda aguardando a reconstrução do templo, aguardando ainda a vinda do Messias, mas eles também, né, hoje têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, de que Jesus realmente já veio, já esteve aqui na Terra, ele vai voltar novamente, né, através dali a última semana de Daniel fala sobre isso. Então isso é muito importante, né? Mas neste momento nós vemos que Israel, né, a promessa da criação de uma grande nação, isso já é o tópico 1. Deus, na sua sabedoria, escolheu a quem Ele quer, escolhe a quem Ele quer, para criar a grande nação israelita. Fixou o seu lugar sobre um homem, pela lógica
não poderia ter sido considerado capaz, além de ser pai de nação hebreia, ser também pai na fé de todos os que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então esse é o primeiro momento, né? Nós vemos aqui que Deus, ele escolheu a nação de Israel. Tá? Aí às vezes alguém pode perguntar por que foi a nação de Israel? Deus escolheu Abraão, né? E a situação que nós vemos na época era de extremo abandono, né, das coisas de Deus, e Deus vai ali, né, em Ur dos Caldeus e escolhe Abraão, que diz assim: as primeiras promessas de Deus a Israel foram feitas direto a Abraão, quando este ainda habitava em Ur dos Caldeus, perto ali do rio Tigre e Eufrates, né, na antiga Mesopotâmia, entre a Arábia e a Pérsia, né, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, no meio de uma família que adorava deuses estranhos. Isso está registrado em Juízes, né, capítulo 24, 2. Não há, porém, uma referência clara na Bíblia de que Abraão, né, tinha sido praticante de idolatria. O importante é que Deus, ele precisava de alguém para cumprir o seu propósito, a sua vontade, que todas as nações do mundo pudessem conhecê-lo através da nação de Israel. E agora ele precisava de uma pessoa, e esta pessoa foi Abraão. Deus, ali nós vemos que costumava chamar pessoas improváveis, como por exemplo Paulo. Paulo, capítulo 9, ali de Atos dos Apóstolos, nós vemos a chamada de Paulo. De perseguidor, ele passou agora a ser um perseguido e um anunciador das boas novas, não para judeus, mas para os reis, para os gentios, né? Quando você puder e quiser, leia lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. As condições para a chamada de Abraão. Está lá em Gênesis 12, no capítulo 12, verso 1 a 3, que nós já fizemos a leitura. Deus chamou de modo direto e indubitável, tá? Foi diretamente para Abraão. No chamado de Deus para Abraão, para ir para uma terra que ele não conhecia. Hebreus, no capítulo 11, 8, vai reforçar isto, né? Novo Testamento. O Senhor mostrou-lhe as condições. Ele teria de sair do meio da sua terra, do meio dos seus familiares e parentes. Só mediante estas condições, né, o Senhor realizaria grandes e grandiosas promessas, que haveriam de ser cumpridas cabalmente, mesmo a despeito de momentos de fraqueza do patriarca, descendente de Sem, filho de Noé. Se nós formos ler a história de Abraão, ele teve momentos de fraqueza, mas em nenhum momento, né, ele deixou de cumprir a promessa que Deus tinha feito para ele. Ou seja, ele teve a responsabilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus realmente tinha proposto para ele. E aí, Abraão, considerado o pai da fé. Por isso que ele está na galeria, né, dos heróis da fé. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3, 7 e 9, fala de uma grande promessa de Deus, considerando que Abraão seria o pai da fé por todas as pessoas que aceitam pela fé a Cristo como seu Salvador. Tá? Por isso nós vemos aqui a importância, né, do ato de Abraão, ele realmente obedecer à voz de Deus, e com isso, né, veio Jesus e também, né, a igreja hoje, o mundo todo, todas as famílias da terra são abençoadas se crer em Jesus como Salvador, crer em Jesus como o verdadeiro Messias, que já esteve aqui na terra, pregou aqui a mensagem, né, as boas novas de salvação, e hoje, né, nós temos essa grande oportunidade de estar estudando a sua palavra. Ser filhos de Abraão. Hoje nós somos filhos de Abraão, mas nós somos adotados, nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Israel, né? Que fala aqui, olha, além de serem filhos de Abraão, são benditos com o crente Abraão, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso está em Gálatas 3 e 29. Na chamada de Abraão ou Abraão, ficaram implícitas as promessas de Deus a Israel, nação ímpar, na sua origem, incluída nos planos divinos de forma especial. Como nação eleita e predestinada dentre todos os povos,
para cumprir grandes propósitos para toda a humanidade, né? Por isso que a nação de Israel, nós vemos que nós temos que orar pela nação de Israel, nós temos que interceder realmente pela paz de Israel, porque sabemos que o mundo todo, né, hoje está sendo beneficiado com as promessas que Deus fez a Abraão e o cumprimento das promessas de Abraão, e através de Jesus que hoje nós temos estas bênçãos também sobre as nossas famílias e também sobre a nossa nação. Far-te-ei uma grande nação. Né? Esta promessa tinha como propósito profético certificar a Abraão de que o Senhor Deus, nos seus desígnios, haveria de criar uma grande nação, Israel, que deveria ser diferente de todas as nações do mundo, porque as nações, né, ou os povos daquela época, eles estavam totalmente desviados, longe da presença de Deus, da adoração a ídolos, tanto é que ele foi tirado de Ur dos Caldeus justamente por isso, por causa da idolatria. Ele queria, Deus, através do seu propósito, queria estabelecer, continuar, né, estabelecendo com a nação de Israel o propósito de ele, Deus, ser o único adorado. Tal propósito foi evidentemente cumprido em tempos futuros. Tal propósito, né, um aspecto muito interessante, além da lógica humana, foi que quando Deus fez esta promessa, Abraão já era um homem de idade avançada, ou seja, com 75 anos. Depois, né, sua esposa Sarai era uma mulher estéril, né? Alguns anos e passar por várias terras, inclusive pelo Egito. Nós vemos a história, conhecemos a história de quando ele teve fome, né, em Israel, ele foi para o Egito, e tudo isso registrado em Gênesis capítulo 12, do verso 10 a 20, depois Gênesis 15 a 4, né? Fraquejou em 10 anos, que aqui fala, quando já tinha 85 anos, ouviu o conselho errado de sua esposa e uniu-se a sua serva Agar, da qual nós vemos lá, né, o filho Ismael, que também conhecemos a história, né? A Sarai, a mãe das nações, do Gênesis capítulo 17, verso 15 a 16, isto é uma prova de que mesmo homem de Deus de maior conceito pode falhar, errar e até pecar. Nós não somos perfeitos, nós buscamos o aperfeiçoamento. Aqui mostra, a Bíblia é um livro maravilhoso justamente por causa disso, porque ela mostra, né, mesmo Abraão, que deveria cumprir o propósito de Deus na vida, né, na sua vida, era um homem realmente temente a Deus, porém, em alguns momentos da sua vida, ele falhou, mas em nenhum momento também Deus o abandonou e esteve com ele no completo cumprimento daquilo que Deus realmente tinha para ele. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Essa foi a bênção que Deus deu a Abraão. Já era concedido na sua terra como um líder importante, mas o Senhor quis promover o seu nome, né? Tirou ele ali de Ur dos Caldeus, tirou ele de Harã e levou ele justamente para uma terra para que ele pudesse, né, ali o seu nome ser engrandecido. Hoje, quando nós vamos em Israel, nós vemos que o nome de Abraão é um nome importantíssimo dentro da nação, tá? Quando Deus resolve engrandecer alguém e a pessoa coloca ali diante dele com humildade, que Abraão foi um homem humilde, não pode impedir o desígnio divino. O salmista Davi, em um hino de adoração a Deus, reconhecendo a grandeza do seu plano na sua vida, diz: também me deste o escudo da salvação, e pela sua brandura me vieste a engrandecer. Davi também foi um homem de Deus, foi um homem que também teve falhas, errou, mas foi um que Deus, né, a Bíblia fala, né, que ele era um homem segundo o seu coração. E aqui, Abraão, filho de uma família idólatra, escolhido por Deus para ser líder do povo de Israel. Ele ouviu solenemente, ele ouviu solenemente o Senhor dizer-lhe: e tu serás uma bênção. Como ele deve ter sentido ao ouvir tamanha promessa? Isso é muito importante, né? Quando ele aqui ouve isso de Deus, ele realmente entende que é Deus falando com ele, e ele cumpre a vontade de Deus, indo para uma terra que ele não sabia onde era,
mas foi obediente, né? E indo a esta terra, Deus o engrandeceu. Foi um grande homem, considerado um grande líder na terra de Israel. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Esta foi a promessa dupla, de bênção e de maldição. Prometeu abençoar todas as pessoas ou povos que abençoassem Israel a partir do seu líder, escolhido pelo Senhor. E prometeu amaldiçoar a todos que amaldiçoassem Israel em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então não é à toa que nós também, né, precisamos orar por Israel, porque quando nós entendemos que a nação de Israel é uma nação escolhida por Deus, e nós vemos em algumas partes das Escrituras, diz, né, que onde colocar a planta do pé será abençoado o povo de Israel em todas as partes do mundo, onde Israel pisa, né, onde o povo, aquelas pessoas, né, que são israelitas pisam, eles são abençoados, são prósperos. Tá? Basta dizer, quando nós vemos a perseguição do povo de Israel através da Alemanha, né, foi justamente por causa disso. A nação de Israel, ou seja, ali, né, dentro do pé, é abençoado. Né? E diz mais, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, olha, foi uma promessa dupla, de bênção e maldição. O Senhor prometeu abençoar todas as pessoas ou povos que abençoassem Israel, a partir do seu líder, escolhido pelo Senhor. E prometeu amaldiçoar a todos que amaldiçoassem Israel em qualquer tempo ou em qualquer lugar. Ao longo da história, essa promessa tem se cumprido plenamente. Pessoas e povos e governos que são inimigos de Israel são alvos da maldição de Deus. E esta promessa foi repetida em Números, capítulo 24, verso 9. Isso é fato. Tá? Até mesmo quando lemos a Bíblia, nós vemos nações que guerrearam contra Israel. Hoje elas estão totalmente em ruínas. Várias nações ali próximo de Israel, hoje elas simplesmente estão totalmente destruídas. Mas Israel floresceu. Israel, em 1948, novamente se tornou uma grande nação. Hoje, quando você vai ali em Israel, você vai ver o lado histórico, na cidade histórica, mas por outro lado, quando você vai em Tel Aviv, você vai encontrar ali uma cidade próspera, uma cidade nova. Né? Quando eu caminhei aí por Tel Aviv, eu vi ali muitas crianças, né? Carrinho com duas crianças, outros carregando criança com aquele negócio no peito, né? Ou seja, 3 crianças. Então eu vi ali, né, uma nova geração chegando. E quando olhamos, né, Israel no cenário mundial, Israel hoje em termos de tecnologia, em termos de inovação, enfim, é uma nação próspera, porque onde colocar a planta do pé será abençoada. A nação de Israel é uma nação abençoada. Em todos os lugares do mundo onde eles estão, eles são abençoados. E isso causa uma certa inveja, isso causa uma certa rejeição com eles, porém, eles hoje, né, voltaram para a sua terra, voltaram para o seu lugar. E ali eles estão lutando para permanecer justamente no lugar que foi dado e concedido por eles através de Abraão. Se nós formos ver, territorialmente falando, né, quando lemos no livro de Ezequiel, é muito maior, bem maior do que novamente foi devolvido para Israel em 1948, né, quando foi instituída a nação de Israel. Mas eles aceitaram isso e hoje, mesmo com todo ali, né, naquele lugar, geograficamente falando, pequeno, que não é aquilo que na época de Abraão foi dada a eles, mas eles mesmo assim são prósperos, eles realmente ali estão para defender aquilo que hoje pertencem a eles. Então, graças a Deus por isso, nós que somos cristãos, nós que cremos em Jesus, que aceitamos a Jesus, oramos por Israel, para que eles possam, né? Porque nós somos abençoados, que diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A escolha e o chamado de Deus a Abraão não foram apenas para ser pai de uma nação eleita,
mas também para evidenciar o propósito de Deus de abençoar todas as famílias da terra ou todas as nações. Tal propósito foi fazer a nação israelita uma nação missionária que havia de nascer Jesus, o Deus encarnado, para trazer salvação a todos os homens, desde que atendam às condições ou a condição fundamental para isso, que é crer nele. Então, nós vemos que nós somos abençoados, não? Hoje nós somos considerados como, nós vemos que existem 3 povos na Bíblia, né? Que são os judeus, os gentios e a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Hoje, né, nós estamos vivendo, segundo, quando olhamos as 70 semanas de Daniel, nós estamos vivendo o período da igreja. Então a igreja hoje ela é abençoada. As famílias que aceitam a Jesus, que começam a fazer parte da igreja, elas são abençoadas em todos os sentidos, porque isto está relacionado às bênçãos de Abraão, que fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Jesus, que já veio e esteve entre nós e hoje está juntamente com o Pai. A promessa de um filho Abraão. Então, quando vemos ali, 75 anos Deus faz essa promessa, somente com 100 anos que Abraão, essa promessa é cumprida, né? Nós vemos ali no Gênesis 16, depois Gênesis 16, de 8 a 12, né? Apareceu no Senhor Abraão os carvalhais de Mamre, e ao levantar os olhos, o patriarca viu 3 varões em pé junto a ele, e a promessa mais uma vez foi repetida por anjos, causando motivo de espanto a Sara, que riu ao ouvir a mensagem. Então Deus deu a Abraão Isaque, né, que foi o filho da promessa, depois de todas essas coisas, porque Sara já era velha, não tinha condições de gerar filhos, mas mesmo assim, né, Deus reverteu, né, o quadro, e ali Sara pôde ter filhos, e Sara agora era Sarai, né, ou seja, mãe de muitas nações, né, de muitos povos, assim como Abraão passou a ser Abraão, também pai de muitas nações, os povos. A promessa de filho Isaque, né? Depois, a promessa renovada. O Senhor falou a Jacó, reiterou-lhe a promessa feita a Abraão, promessa do reino do Messias. Deus falou por intermédio do profeta Isaías que, pela descendência de Jessé, pai de Davi, haveria de nascer aquele que seria o Messias prometido para a redenção de Israel, e todos os que nele creem como seu Salvador. Por isso Jesus é chamado o filho de Davi, né? Lucas 18, 37 fala isso, 40, Emanuel, Mateus 1, 23, né? Conferindo isto lá na profecia de Isaías, né? Capítulo 7, verso 14, Jesus e a sua grandeza espiritual. Promessa registrada em Isaías 11, 2 diz, tem características jamais vistas em qualquer pessoa do mundo, que Jesus teria os 7 Espíritos de Deus, como lemos em Apocalipse. Então, quando vemos isso, né, falando sobre o Espírito do Senhor, trata de nomes mais importantes, pois resume a condição divina da terceira pessoa da Trindade. Quando Isaías diz assim, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 4, verso 18 a 19, cumprindo a profecia de Isaías. Então, naquele momento, ele estava dizendo que ele era realmente o Messias, e ele fala sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, a terceira pessoa da Trindade que estava sobre Jesus. O Espírito de sabedoria expressou que tinha a suprema sabedoria de Deus na sua vida, né? Jesus, em vários momentos, eles tentavam ali pegar Jesus em falhas, mas em todos os momentos Jesus tinha uma palavra de sabedoria para dar àquelas pessoas que tentavam até mesmo alguma palavra para o matar. Mas ele não foi morto, ele se entregou por nós, né? Quando fala que é sobre a morte, ele se entregou,
Ele não foi morto, mas se entregou, porque isso estava dentro do plano e do propósito de Deus. O espírito de inteligência sobrenatural, a quem quer usar, principalmente em momentos críticos, como deu a Daniel, quando o rei quis matar todos os sábios. Nós conhecemos a história, mas alguém lembrou, né? Olha, Daniel, que tem a sabedoria dos deuses, né? Ou seja, ele tinha ali, né? Quando foi diante de Nabucodonosor, né? Ele teve ali magos, astrólogos e mais vários adivinhos, ou os adivinhadores, e Daniel era um que tinha o espírito de inteligência. O espírito de conselho, o nascimento de Jesus como menino, feito em 740 a.C., diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Né? Ou seja, maravilhoso conselheiro. É ele, quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, né? Em quantos momentos nós precisamos de um conselho da parte de Deus? E as palavras de Jesus e as palavras que nós lemos e entendemos através do Espírito Santo de Deus, nós começamos a ver que realmente a nossa vida ela precisa ser realmente guiada por Deus, e Ele vai nos aconselhando, nos ajudando, nos orientando a andarmos neste mundo guiados pelo seu propósito, pela sua direção. O espírito de fortaleza apresenta aqui o espírito de fortaleza porque Jesus é um Deus forte. Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quando escreve a Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o Espírito de Deus não é precipitado, é equilibrado, ao mesmo tempo que é espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Então, todas essas características, né, estão todas em Jesus. O espírito do conhecimento, Deus é onisciente, conhece todas as coisas em todos os tempos, seu conhecimento é limitado. Paulo, orando aos Efésios, ele disse: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. E por último, o espírito de temor do Senhor. Isso está relacionado a quê? A reverência ao seu santo nome. Não é um sentimento de medo, mas e também nem mesmo de pavor. Deus é amor. E amor, não, diz assim, olha, Deus é amor e o amor lança fora o medo. E está escrito: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-vos e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai em temor, com fidelidade e com... Quando Paulo orava por Israel com tristeza, ele expressou a sua visão sobre o povo eleito. Romanos, está registrado em Romanos capítulo 9, do verso 3 a 5, e ali Paulo, ele fala que teve concertos com Abraão, Isaac, Jacó, cumpriu, ou seja, cumpre a palavra prometida àqueles homens escolhidos por ele para proclamar o seu plano de salvação, não apenas para Israel, mas também para toda a humanidade. Quando o povo de Israel desobedeceu ao Senhor e clamou por misericórdia, ele ouviu e ratificou o seu concerto com os patriarcas, que está registrado em Êxodo, no capítulo 2 e 24. As promessas, elas feitas a Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação e nele seriam benditos todas as famílias da terra, ainda estão de pé, porque Deus não muda. E nele, quando nós vemos, não há sombra de variação. Se ele prometeu, realmente vai cumprir, e as promessas feitas a Abraão, que seriam benditas todas as famílias da terra, ainda estão de pé. A igreja está sendo beneficiada, mas Deus ainda tem algo especial com a nação de Israel. A Bíblia assegura-se que Israel será salvo, ainda que não totalmente, quando olhamos lá em Romanos capítulo 9, do versículo 23 a 28, na mesma epístola, Paulo escreveu profeticamente: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador,
e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, verso 26. Cremos que não há contradição entre os dois textos bíblicos, né? Que no segundo diz que todo Israel será salvo. Entendemos que quer dizer que haverá salvação em todo Israel, mas apenas o remanescente que será salvo, né? Aqueles que realmente aceitarem a Jesus como teu Salvador. Neste capítulo, vimos que o Senhor fez muitas promessas a Israel, ou seja, a conclusão. Em primeiro lugar, por Abraão, os quais foram confirmadas, né, por Isaac, Jacó, no tempo próprio do cumprimento da sua palavra. Deus não falha, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Tudo o que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, ele cumpriu. Houve tempo em que Israel desobedeceu a sua voz, deixou de cumprir o plano de Deus para o povo eleito, como povo eleito, sofreu terrivelmente a ponto de ser levado cativo para a Babilônia, para a Síria, após ter sido advertido pelo Senhor. Deus usou os profetas para que pudessem ali orientar tanto a nação, ou seja, as tribos do norte quanto as tribos do sul, mas todas elas se desviaram, foram desobedientes e foram para o cativeiro. Deus ouviu o clamor do seu povo e libertou. Quando Jesus veio ao mundo, nascendo como judeu, por ação direta do Espírito Santo, pregou o seu evangelho de libertação. Mas Israel não compreendeu e rejeitou a Cristo, o Messias prometido na antiga aliança. As promessas de Deus a Israel não falharão. O que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó terá o seu cumprimento pleno, ainda que em tempos futuros, quando Jesus voltar em glória para implementar o milênio e o seu reino eterno, que não passará para nenhum outro poder, ou seja, o reino de Deus será estabelecido de forma completa aqui na terra. Nós cristãos temos de dever de orar por Israel, nosso Senhor, para que o Senhor derrame sobre aquele povo uma chuva de bênçãos. Sobretudo, lembrando-lhes de que Jesus Cristo, filho biológico de Maria e de José, o seu pai adotivo, é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, registrado em Isaías 7,14, Isaías 9, 6 e 7. Então, que Deus nos ajude a entendermos e até mesmo ajudarmos as pessoas a entender que nós hoje, né, como igreja do Senhor, nós somos abençoados através das bênçãos que Deus realmente prometeu a Abraão. Que Deus te abençoe.